Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui sozinha nesse momento, mas a minha irmã logo vai trazer a parte dela. É que a gente não conseguiu estar juntas, mas a palavra do Senhor tem que ser pregada, então a gente continua fazendo a obra do Senhor. Amém? Irmãos, o tema de hoje é a importância do Evangelho de Jesus Cristo, a importância de pregar a palavra de Deus, a importância de levar as Escrituras para as pessoas. E eu queria, irmãos, deixar primeiramente em Atos 8, do 1 ao 40. Mas eu vou dar uma resumida para que possamos compreender melhor, né? Então, Atos 8, se vocês quiserem abrir a palavra do Senhor, fica à vontade, tá bom? O Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde os mais pequenos até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus, de Jesus Cristo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Irmãos, essa é a primeira parte, de Atos 8. E a continuação que fala, Filipe e eunuco etíope. Mas aí a gente já lê. E, irmãos, então, mesmo a igreja do Senhor sendo perseguida, que era por Saulo, que é Paulo, eles não pararam de pregar a palavra do Senhor. Eles continuaram anunciando a palavra de Deus, mesmo eles ouvindo que Saulo estava à procura de homens e mulheres que estavam pregando a palavra do Senhor para colocar na prisão. Eles iam por cada cidade, por cada lugar, pregando a palavra do Senhor. E isso nos mostra, irmãos, o quanto é um exemplo maravilhoso deles para as nossas vidas. Porque a gente, hoje em dia, acontece qualquer coisa em nossas vidas e a gente para de falar do amor de Deus, porque a gente acha que é tudo a culpa do Senhor. E a gente não quer mais fazer nada. E, irmãos, nós temos que entender que a gente tem que ler a palavra do Senhor e ver esse exemplo e seguir. Porque mesmo a luta, mesmo com a perseguição, mesmo com as dificuldades, nós temos que continuar a pregar o amor de Deus às pessoas. As pessoas necessitam e precisam de ouvir da palavra de Deus. E, irmãos, por onde eles passavam, eles falavam de Jesus Cristo. Então, por onde você passa, você tem que falar de Jesus Cristo, porque somos o exemplo de Deus. Nós somos, irmãos, filhos do Senhor.
Nós somos escolhidos. Então nós temos, em qualquer lugar que nós formos, irmãos, temos que falar de Jesus para as pessoas. Essa é a nossa missão neste mundo. E também devemos estar dispostos a falar de Deus, a falar do amor de Cristo. A gente não, irmãos, não pode fazer por obrigação, porque Deus, ele conhece o nosso coração. Então nós temos que fazer por amor. Nós temos que estar disposto para falar da palavra do Senhor. E, irmãos, Atos 8, no 18, eu vou ler novamente, que fala assim: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e lhe ofereceu dinheiro em troca desse poder, que é o poder de Jesus sobre a vida dos apóstolos. Então, gente, Simão era um mago. Então, ele quase se converteu a Deus. Porque se ele tivesse se convertido ao Senhor, ele jamais, irmãos, tentaria usar a Deus com o próprio interesse. Então, ele quase se converteu a Deus quando ouviu a palavra do Senhor. Então, ele abriu mão. Então, ele abriria, né, a mão da magia e serviria a Deus. Só que quando ele viu as maravilhas que os apóstolos faziam, porque Deus, através da vida dos apóstolos, mas é Deus aí, né? Usando a vida dos apóstolos para curar vidas, para falar da palavra do Senhor, para o Espírito Santo de Deus estar sobre a vida daquelas pessoas, ele se surpreendeu, ele se maravilhou com aquilo. Então Simão quis comprar o agir de Deus, para que ele fizesse maravilhas para o seu próprio interesse, para o seu próprio bolso, para o seu próprio coração. Só que, irmãos, o nosso Deus não é um negócio, não é as coisas do Senhor, não é uma troca. Então, irmãos, e hoje isso não muda, porque muitas das pessoas negociam a palavra do Senhor, negociam, irmãos, negociam a obra de Deus. E a palavra de Deus também hoje negociam. Então é uma troca. Vem de bênçãos, vem de vitória. E também tem pessoas que querem comprar esse tipo de coisa. Ah, eu vou lá porque fulano, ele vai me dar uma bênção. Ele... Não, irmãos. Com Deus não tem nada de troca. Isso não existe. Isso não tem nem sentido. Por isso que muitas pessoas, elas não compreendem, porque elas não querem ler a palavra de Deus. Elas só escutam do que as pessoas falam, mas elas não querem ter um compromisso com o Senhor. E isso é totalmente diferente. Então, irmãos, hoje não muda. Hoje as coisas estão... tudo negócio hoje. Tudo, infelizmente, que a gente vê em várias igrejas. É negócio, comércio. Tudo uma troca. Você me dá tanto dinheiro que você vai ser abençoado. E não é dessa forma. Porque com Deus não tem negócio, não é desse jeito. Irmãos, ou você é fiel, ou você tem um coração puro diante de Deus, ou, irmãos, não tem. E Deus, ele conhece o teu coração. E assim como Simão, Deus, ele conhece o coração, conhecia o coração dele, sabia que era interesse próprio. E até porque você vê que os apóstolos repreendem ele sobre essa atitude. E, irmãos, e também este é um grande sinal dos fins dos tempos, né? Que já está manifestando o anticristo. E o poder de Deus, irmãos, não se compra, como eu disse, com dinheiro nenhum. O poder de Deus não se compra com oferta grande ou pequena. Não compra com nada, irmãos. Porque, irmãos, não é assim. Nós temos que ter uma vida com Cristo, para que o Espírito Santo de Deus esteja em nossas vidas. Para que possamos dar frutos. Frutos do quê? Ser pessoas boas, de tratar as outras pessoas com carinho, com amor. A gente ter igual aos frutos do Espírito. Longanimidade, temperância. Então, isso, irmãos, é o que o Espírito Santo de Deus age dentro de nós. Para sermos o quê? A diferença. Então, não se compra nada. Não se negocia nada, irmãos, com Deus. Não existe isso. Ou você é fiel, irmãos, ou não. E Deus, ele conhece o nosso coração, conhece a nossa intenção. Amém? E outra coisa que eu queria dizer também, o poder de Deus, ele vem diante de um coração reto, como eu disse, mediante a oração, leitura da palavra, porque quanto mais lemos, mais entendemos. E temos um coração reto, honesto e verdadeiro diante de Deus, para que venhamos a pregar a palavra de Deus, porque a gente fala que o coração está cheio. Então, se a gente se enche de Deus, a gente vai falar só de Deus. Se a gente se enche de coisas deste mundo, no nosso próprio interesse, vamos falar só disso. Então, por isso, irmãos, nós temos que estar atentos, porque Jesus está voltando. E a gente tem que ter o nosso coração aonde? Em Deus, para que possamos dar esse fruto a Ele. Dar esse fruto a Ele não, irmãos. Mas sim dar esse fruto às vidas
ao Senhor, fazer a obra de Deus com amor, dar fruto, sim, né? E Atos 20, 24, irmãos, deixa eu só ler aqui, que a gente já volta naquela parte. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, irmãos, nós temos que entender que nós viemos a esse mundo para cumprir a obra, para cumprir e empregar a palavra de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa vida não tem que a gente achar que é preciosa, porque estamos aqui para cumprir o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E a palavra de Deus é ela que importa. É o que importa, irmãos. E Atos 8, do 25 ao 33, diz assim. Deixa eu ir no Atos 8 aqui, irmãos. Ó, que fala da palavra. Vamos ler do 26 ao 33, né? Fala, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomor de Cândice, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo, né, a Filipe: Chega-te e ajunte-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Irmãos, vamos ler até aqui. Então, olha que versículo, né? Então, nos ensina que quando somos firmes na obediência a Deus, pregando a palavra do Senhor, Deus nos direciona a outra direção, para levarmos a palavra dele a outras pessoas que nem imaginamos. Então, irmãos, olha só que incrível. Quando a gente busca o Senhor, a gente está disposto a obedecer a Deus, a levar a palavra do Senhor, o Senhor muda a nossa trajetória, o Senhor muda a nossa direção para que possamos alcançar outras almas que nem imaginaríamos encontrar e falar. E o Espírito Santo de Deus nos guia a fazer a vontade de Deus. Por isso que quem escuta a voz do Espírito Santo está em obediência a Deus, porque quando estamos obedientes ao Senhor, nós ouvimos a voz de Deus. E quem estamos dando ouvido? Quais vozes estamos, irmãos, escutando? Das pessoas do mundo aí fora? Nós temos que parar e analisar. Estamos ouvindo a voz de Deus mesmo? Então Deus nos chama a pregar a palavra de Deus a outras pessoas. Só vamos fazer isso quando ouvirmos a voz de Deus em nossas vidas. Então, irmãos, é através do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para pregarmos a palavra de Deus. Então entenda que para pregarmos temos que entender, temos que ler, porque como diz aqui o eunuco, né? Como é que eu vou entender se ninguém me ensina? Então, irmãos, nós temos que entender para ensinar outras almas, outras vidas, se importarem com elas, falar do amor de Jesus, falar da salvação. Jesus está voltando, irmãos. Nós não podemos ser egoístas e pensar só no nosso. Nós temos que pensar no próximo e falar do amor de Deus enquanto é tempo de falar. Enquanto as pessoas possam achar a Jesus. Porque haverá tempo que não vai mais se encontrar. E Atos 11, irmãos. O Atos 11, ele é lindo demais, irmãos. Eu vou deixar para que vocês leiam esse versículo. Que Pedro justifica se perante a igreja de haver batizado Cornélio, né? E, irmãos, é um versículo lindo demais, que o amor de Deus por nós, que somos gentios, é incrível, porque aqui em Atos 11 que mostra o amor de Deus por nós, que somos os gentios, que somos irmãos que não merecíamos a salvação, mas Deus nos enxertou dentro da salvação. Então, Atos 11, irmãos, leia esse versículo, fala do grande amor do Senhor por nós, sabe? E é maravilhoso, irmãos. Eu só vou ler um trecho. E ouviram os apóstolos, irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão,
dizendo: entrastes em casa de varões incircuncisos, que seriam gentios, que seria nós, e comestes com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão, e via um vaso como um grande lençol que descia do céu, e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e coma. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz o respondeu do céu, segunda vez: não chames tu comum o que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que foram enviados de Cesárea. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entrando em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: envia varões a Jobe, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida eterna, irmãos. Por isso que aqui em Atos 11, é que eu li um pouquinho rápido para encurtar, mas se vocês pararem para ler, Atos 11 é lindo, que é o versículo em que a gente vê o amor do Senhor por nós, que somos gentios. O amor inexplicável, incrível, maravilhoso. E, irmãos, o amor de Deus por nós é inexplicável. Por isso que nós temos que compartilhar esse amor para outras pessoas. Mas para nós compartilharmos esse amor para outras pessoas, nós temos que viver esse amor dentro de nós, que é Jesus Cristo. E aceitá-lo, né? E Romanos 1,16, irmãos, é o final. É o penúltimo, irmãos. Deixa eu abrir aqui. Irmãos, peraí. Romanos, capítulo 1,16, irmãos, fala assim, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, olha o amor do Senhor, irmãos. Então, nós não devemos nos envergonhar de pregar a palavra de Deus, porque somos escolhidos para estar na vida eterna com Cristo. E isso é maravilhoso. Isso é inexplicável, irmãos. O amor do Senhor é inexplicável. E para finalizar, para passar para minha irmã, que ela vai vir depois, irmãos, é Salmo 105, mesmo. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecida as suas obras entre os povos. O que é isso? Louvar ao Senhor é falar do amor de Deus, irmãos. Não é só louvar hinos, não é só cantar. Saber que louvar a Deus é o momento que a gente agradece ao Senhor pelo dia, isso é louvar ao Senhor. É falar o quanto Deus é grande e maravilhoso, isso é louvar a Deus. Invocar o nome dele aonde estivermos, isso é louvar a Deus. Então, irmãos, louva ao Senhor com a sua vida, pregando a palavra de Deus. Entenda que a palavra do Senhor é o nosso alimento. E ela, irmão, se renova a cada manhã. Por isso nós temos que ler e ler e ler para entender cada vez mais, para podermos ensinar as outras vidas o amor grandioso do Senhor por nós. E, irmãos, eu vou passar para minha irmã agora. E eu espero que vocês fiquem com Deus e entendam que a palavra do Senhor ela é maravilhosa. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vou passar para minha irmã. Boa tarde, irmãos, tudo bem? Então, vamos continuando. Eu vou deixar para vocês o livro de Mateus, capítulo 5, eu vou ler do 13 até o 16, tá? Então, vamos lá. Mateus 5, do 13 ao 16. Os discípulos do sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora,
Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. 14. Discípulos à luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então aqui eu vou ler um adendo que tem aqui na Bíblia, na minha Bíblia de estudos, que fala: tanto o sal como a luz são forças que mudam permanentemente um meio estranho. O sal ressalta o sabor e preserva ou retarda a decomposição somente se estiver puro. O cloreto de sódio, um componente estável, não pode perder a sua salinidade, mas pode perder sua eficiência quando diluído. Esse ponto é aplicado aos cristãos. A luz, ela simboliza pureza e revelação divina. Se os cristãos estiverem somente retardando a deteriorização, sua missão será um tanto desanimadora. Portanto, também devem ser faróis para aqueles que aceitam a mensagem da salvação. Então aqui, irmãos, Cristo, ele está falando para os seus discípulos. E nós, quando nós lemos e relemos a Bíblia, nós somos os discípulos de Cristo nesse mundo, nesse século agora. Então Cristo está falando que nós devemos ser o sal e o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que ser verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, para que a gente possa passar e transmitir para as pessoas o verdadeiro evangelho de Cristo. Para isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós somos como um sal que perdeu a sua utilidade. Então, um sal que ele perde a sua utilidade, ele não mais traz sabor ao alimento, ele não tem mais essa capacidade dele, ele não serve para nada. Ele só serve para ser jogado fora. Então, nós não podemos perder a nossa essência, a essência da adoração, a essência de Cristo na nossa vida. Porque nós só podemos transmitir para a pessoa algo que nós estamos cheios. Então, na própria Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E onde está o seu coração, onde está o seu tesouro. Então, nós temos que estar firmados em Cristo Jesus. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo para que a gente possa passar para as pessoas o Espírito Santo através de nós. Como que o Espírito Santo vai agir na vida das pessoas se nós mesmos não temos o Espírito Santo dentro da gente? É impossível. Nós só podemos falar daquilo que nós sabemos, daquilo que está dentro da nossa vida. E aqui ele fala da luz. Nós temos que ser um guia aqui para as pessoas. Nós, como cristãos nessa terra, nós temos que ser um guia para as pessoas. Através do Evangelho, através do Espírito Santo, porque é Ele que nos guia. E nós, através do nosso testemunho de vida, como cristãos, nós vamos guiar a vida de outras pessoas. Nós vamos mostrar, dar exemplo de como é ser um verdadeiro adorador, um verdadeiro cristão para as pessoas, né? Porque se nós errarmos, as pessoas vão ver aquilo lá e vão falar, isso é normal. Então, se ele está fazendo, eu também posso fazer. Por isso que nós temos que nos policiar e estarmos cheios do Espírito Santo, para que nós venhamos a dar frutos do Espírito, não da carne. E para que as pessoas vejam e falem assim, não, esse realmente eu vejo Cristo em você. E essa mudança, ela vem de dentro para fora e ela alcança as pessoas, ela toca. E isso é o Espírito Santo através de nós. Para continuar, não delongar muito, vou deixar para vocês o livro de Romanos 10. Eu vou ler 1 ao 4, 12 ao 15, é pequenininho. Aqui, Romanos 10, do 1 ao 4, que fala: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade de meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então aqui Paulo, ele está fazendo na verdade uma oração a Cristo, suplicando pela salvação dos irmãos esses. Porque as pessoas, vocês que já são evangélicos, que já conhecem a palavra, vocês sabem que os judeus, Jesus, ele veio para os judeus, ele veio para o povo escolhido de Deus, só que os judeus rejeitaram Cristo.
Para eles, Cristo, ele não passava de um profeta. Eles não viam Cristo como Deus. E nem reconheciam Cristo como profeta naquela época. Isso foi reconhecido depois. Eles viam Cristo mais como uma ameaça, como alguém herege. Eles não reconheceram Cristo, eles não reconheceram o Evangelho de Deus, eles rejeitaram Cristo. Então, a partir dessa rejeição, houve essa implantação de nós, os gentios, porque nós não somos judeus, irmãos. Nós não nascemos lá, nós não somos judeus. Nós somos povos gentios, nós somos ímpios. Que através dessa rejeição dos judeus, nós ganhamos o direito de sermos feitos filhos de Deus pela morte de Cristo. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê, que crê no Senhor, não pereçam, mas que tenham a vida eterna. E isso não vem de vós, é dom de Deus, porque a graça é um dom não merecido, é um favor. Nós não merecemos nada, entendeu? Mas Deus nos favoreceu a esse respeito. Então você que não conhece a palavra, pega a Bíblia, lê ali para o Novo Testamento que você vai entender. Vai entender a caminhada de Cristo. Se você quiser entender mais ainda, vai ler a Bíblia inteira. Vai, desde o comecinho, se você quiser realmente conhecer Deus, reconhecer, saber quem é o Senhor, lê a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é Cristo, irmãos, na nossa vida. Então nós não temos como ter a revelação da palavra de Cristo sem o alimento para nossa alma, entendeu? Que é a palavra, e Cristo é a palavra. Então, nós temos que ter interesse em conhecer a Deus, entendeu? A conhecer profundamente as Escrituras. Então aqui ele está falando sobre isso, Paulo está falando sobre isso. Porque eles pregavam muito a lei, eles tinham muito a lei. E Cristo Jesus, ele veio para cumprir a lei. E Jesus é o fim da lei. Ele é o fim da lei. Porque quando Jesus morre, acaba-se ali o ciclo. O véu, ele se rasga. Então ali acabou a lei e começa a era do tempo da graça. Entendeu, irmãos? Então ali, e para eles estavam muito ali no Velho Testamento. Eles não conseguiam enxergar Cristo como Deus. Entendeu? Eles não conseguiam enxergar Cristo como um verdadeiro Deus. Então aqui ele tá falando, né? Porque o fim da lei é Cristo. Ele é o fim da lei. Jesus Cristo é o fim da lei, irmãos. Para a justiça de todos aqueles que crê. E para continuar, eu vou ler o 12 e o 15. Que fala, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Peraí, só um momento, 12 ao 15. O 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, irmãos, nós, como cristãos, nós temos que levar o Evangelho de Cristo. E para levarmos o Evangelho de Cristo, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Para estarmos cheios do Espírito Santo, nós temos que estar alimentados, nossa alma, da palavra. Porque como nós vamos explicar algo, vamos falar de algo que nós não conhecemos? Primeiro nós temos que conhecer a Cristo. Primeiro nós temos que ter interesse em conhecer esse Deus. E depois Deus nos vai nos encher do Espírito Santo, porque é Ele que nos guia, é Ele que nos dá direcionamento da palavra. Porque nada é revelado se não for pelo Espírito. Senão, isso aqui é só um livro, irmãos. As pessoas lê e não entendem. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo, a revelação dele. Entendeu? Então, e isso é algo que não é nosso. Não é de direito de ninguém. Isso aí é um favor não merecido nosso. Entendeu? Isso é um favor não merecido. E isso é vindo de uma predestinação. De uma eleição que vem desde a fundação do mundo, irmãos. Então, essa palavra, ela chega a quem tem que chegar. Quem entende é quem tem que entender. Porque Jesus Cristo mesmo fala aqui na passagem de Cristo, eu vim para aqueles que são meus. Aqueles que são meus me ouvem e me seguem. Os que não são, não são. Não adianta, irmãos, a gente querer enfiar isso na cabeça da pessoa. Se ela não é eleita por Cristo a reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas aquele que reconhece, se a palavra chega até ele, é porque Cristo tem um plano na vida dele. Mas como que a pessoa vai conseguir entender se não tem quem explique, não tem quem oriente? E como que a pessoa vai ouvir o Evangelho de Cristo se não tem quem pregue?
Entendeu? Mas tudo isso é direcionado pela direção de Cristo, irmãos. Tudo isso é direcionado pela direção de Deus. E nós falamos o que nós estamos cheios. Por isso temos que estar cheios do Espírito Santo, da palavra. Senão não temos como passar algo que nós não sabemos e não entendemos. Então, para continuar, eu queria ler Atos 2 com vocês, que fala da descida do Espírito Santo. Eu vou ler o começo, eu vou ler do 1 ao 4, para não se estender muito. E depois eu vou ler o discurso de Pedro, que é do 14 em diante. Então, vamos lá. Atos 2, do 1 ao 4. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E pareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe concediu que falassem. O 14, o discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e ergueu a voz, divertiu-os neste termo: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo este a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e em cima e sinais debaixo da terra: sangue, fogo, vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui tá falando já dos finais dos tempos, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí, eu vou pular agora, irmãos, para os 3.000 batizados, tá? Para encurtar. Tá no 37, Atos 2, 37. E ouvindo eles essas coisas, compunham-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrepende-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estáis longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas e outras palavras deu testemunho e exortava-o, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000, irmãos, pessoas aceitaram a Cristo e foram batizados. Então, para você ver o poder da pregação e do Espírito Santo através de nós, irmãos. Olha, o Espírito Santo moveu tanto naquele dia. Se os irmãos tiverem interesse de ler Atos 2 para poder entender, mas é uma pincelada, o Espírito Santo ele desce ali depois da morte de Cristo. Eles estão ali, os discípulos estão esperando, né, a profecia de Cristo, porque Jesus já foi crucificado na cruz, ali eles estavam reunidos esperando naquele lugar, e de repente há o derramamento do Espírito Santo na vida deles, porque Jesus fala: eu não posso, o Espírito Santo pode descer se eu não for. Então Jesus teria que morrer na cruz para que o Espírito Santo viesse a descer na terra e habitar dentro de nós. Entendeu? Então, quando isso acontece, eles estão reunidos ali, esperando uma direção de Deus. E há o derramamento do Espírito Santo. Então, eles começam a profetizar, falar várias línguas. E eles estão ali no meio das pessoas, e tem vários povos, porque naquela época estavam reunidos várias tribos. E eles começaram a falar em várias línguas diferentes. Como essas pessoas estão falando nas nossas línguas? Porque nós estamos entendendo tudo que eles estavam falando. E para eles isso era impossível. Eles falavam assim: deve estar bêbado. Eles não devem estar batendo bem da cabeça. E aí Pedro, ele se levanta e fala assim: não, irmãos, eles não estão bêbados. Eles não estão bêbados. Eles estão cheios do Espírito Santo, porque isso é uma profecia falada através de Joel, que seria derramado o Espírito Santo.
Aí, aqui, no decorrer, ele começa a pregar, fala do Espírito Santo, fala de Cristo, fala de Jesus, que ele foi crucificado, que ele foi morto injustamente, que ele era Deus. E essas 3.000 pessoas, elas se arrependem, elas se arrependem da sua vida, elas aceitam, elas reconhecem, não aceitam, elas reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. 3.000 almas, irmãos, através da vida de Pedro ali, pregando o Evangelho de Cristo. Então, através da nossa vida, Deus vai fazer a obra. Mas nós precisamos querer isso, irmãos, através de nós. Nós temos que querer ser verdadeiros cristãos, temos que querer nos encher do Espírito Santo e levar esse Evangelho para todas as pessoas, para todas as criaturas desse mundo. A gente não pode ser egoísta querendo a sua salvação só pra gente. A gente tem que alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? E trazer as bênçãos do Senhor. E para terminar, eu queria deixar em Isaías 61. Eu vou ler do 1 ao 10. É pequeno. Isaías 61, do 1 ao 10, que fala as boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos, e pôr em liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor no dia da vingança de nosso Deus, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, e em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruirão a geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhandeiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e a sua glória vos glorificarei. Em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar das afrontas exaltarei a vossa herança. Por isto, as vossas terras possuireis em dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos vierem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me enviou com um manto da justiça, como um noivo se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz o seu renovo e como um jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém, irmãos? Então, o nosso Senhor nos levantou para sermos verdadeiros adoradores e levar o evangelho das boas novas, levar a cura para os feridos, levar a libertação para os cativos. Irmão, Deus nos chama para ser esse tipo de cristãos, para sermos mensageiros de boas novas, para trazer alegria, o louvor, para trazer a cura, trazer a salvação, a libertação. Mas para isso nós temos que ser curados, irmãos, antes. Nós temos que ser libertos, irmãos, antes. Para isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo, porque nada acontece se não for pelo Espírito Santo, irmãos. Se nós não enchemos desse Espírito Santo de Deus, se nós não enchemos do nosso Espírito Santo, amado Espírito Santo, como que nós vamos transmitir a palavra do Senhor? Como que nós vamos curar? Como que nós vamos trazer a cura? Como que nós vamos trazer a libertação? Porque isso só provém de Deus, não é de nós, não é da carne, é do Espírito, irmãos. Por isso nós queremos estar sempre firmados na palavra do Senhor, sempre guiados pelo Espírito Santo, irmãos. Essa palavra que o Espírito Santo trouxe para vocês nesse momento, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Amém, irmãos. Eu consegui voltar aqui para a gente estar unida para falar mais do Senhor. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.